igreja? Pode se sentar no teu lugar, por favor. E aos irmãos que eu ainda não cumprimentei, eu quero que você receba a gloriosa e a doce paz do Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós estamos como igreja em um propósito de oração. Nós, na direção do Espírito Santo de Deus, nós estamos com um propósito de uma oração que é os meus projetos entregues nas mãos de Deus. O que significa isso? Nós estamos colocando nas mãos do Senhor sonhos, projetos, necessidades, e como igreja assumimos um compromisso de orar por você em todos os cultos, até o último culto do final do ano. E dentro desse pedido existem alguns itens, que é sobre a vida espiritual, sentimental, saúde, financeiro, familiar e profissional. E na direção do Senhor, o Senhor deixou claro que não adianta nós orarmos por uma causa sem que também haja atitudes de nossa parte, sem que haja mudanças. Então, na direção do Espírito Santo, nós estamos ministrando cada semana um item do pedido. Para quê? Para que dentro da palavra de Deus, conforme diz o Salmo 119, 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a palavra de Deus ilumina a nossa vida. Então dentro da palavra de Deus nós possamos analisar a nossa vida e verificar o que precisa ser mudado. Amém, irmãos? Semana passada nós falamos sobre a vida espiritual, e hoje o tema é sobre a vida sentimental. E quando eu falo vida sentimental, não estou falando somente sobre casamento, sobre namoro, mas estou falando sobre emoções, sobre relacionamento, sobre a vida de um homem, de uma mulher, no tocante ao seu emocional. E eu sei que é um assunto muito difícil de tratar, porque pessoas, cada um tem opiniões diferentes, e de repente é difícil. Então foi como até a pastora Rosana comentou, e foi muito bem falado, que sobre Deus, é Deus somente que te traz felicidade. Você pode ter o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai, mas se você não tiver comunhão com Deus, você não vai ser feliz com nenhum deles. Não adianta. Você pode ter todo o dinheiro desse mundo e você não vai ser feliz se você não tiver um encontro com Deus, se você não tiver em paz com Deus. Então é muito importante nós entendermos isso. E o nosso propósito como igreja é estar mostrando para cada um, dentro da palavra de Deus, aquilo que nos faz aproximar mais dele. Amém, irmãos? Então tudo que eu vou ministrar aqui é dentro da palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós somos despenseiros. O despenseiro é como chamado copeiro, como garçom. E muitas vezes o garçom nem sabe cozinhar. Quem é bom é o cozinheiro, mas o garçom leva o alimento que o cozinheiro fez. Então eu posso ser o pior marido, eu posso ser o pior pai, o pior filho, mas o que eu vou ministrar para a igreja provém da palavra de Deus. Amém, irmãos? É muito importante. Só que ele vai, de repente, vai trabalhar, sai de manhã 8 horas, chega 8 horas da noite, e ainda tem um cliente de noite, eu vou atender, ou então liga você, meu irmão, minha irmã, eu vou te atender. Então foi um sacerdócio que eu aceitei, um trabalho, então de repente eu posso, mas o que eu quero ministrar para você é dentro da palavra de Deus. E a Bíblia, ela diz muito claro: examinai tudo e retenha o que é bom. Então a Bíblia deixa bem claro que quando nós fazemos conforme nela está escrito, faremos o nosso caminho prosperar. Então, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que Deus reconhece as tuas fraquezas, as minhas fraquezas, as tuas dificuldades, as minhas dificuldades, mas o que Deus quer ver da parte de cada um de nós é o nosso esforço. O que Deus quer ver a cada um de nós é o desejo de agradá-lo. Amém?
Então eu quero deixar bem claro, antes de ler qualquer situação, eu quero dizer que qualquer enfermidade emocional tem cura, amém? E somente Deus poderá curar. Tem situações que nem Freud, nem o melhor psicanalista pode explicar, mas Deus tem poder. Então é muito importante você entender isso, e dentro da palavra vamos compartilhar. Então eu gostaria primeiro que você abrisse a tua Bíblia no livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Por quê? Eu vou dentro desse texto, eu quero mostrar para você por que você muitas vezes tem sentimento de ira, por que muitas vezes você tem sentimento de tristeza, de mágoa. O porquê? Porque você é ser humano, porque você tem sangue que corre na tua veia, você tem necessidades. Então a própria Bíblia nos mostra o porquê que há tanta dificuldade emocional. Então é muito importante nós entendermos isso, porque aí nós entendemos o que Deus quer falar. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Encontraram? Diz aqui a palavra: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desses. Amém? Misericórdia, irmãos. É como dizia uma pessoa. Você diz: como é que você está? Estou na luta. Você passa, na luta é fácil, dura você viver no ninho de cobras. A sociedade que nós vivemos hoje, é isso que eu li. É muito importante a igreja estar sóbria sobre isso. Não é eu, Éder, que estou falando, não é eu que estou inventando. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. Por quê? Porque as pessoas focadas nos seus prazeres, elas passam por cima de tudo e têm essas atitudes. Então é por isso que muitas vezes você fica chateado, é por isso que muitas vezes você fica magoado, é por isso que muitas vezes você fica triste, é por isso que muitas vezes você se sente só. Por quê? Porque a maior dificuldade do homem muitas vezes é fazer a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que ele vivia em uma militância entre a carne e o espírito. Então o espírito muitas vezes ele quer só a carne, ele só quer aquilo que agrade a ele. Então quando a carne quer aquilo que agrade a ela, vem o egoísmo, vem a avareza, vem um monte de coisa ruim. Por quê? Porque muitas vezes nós só pensamos em nós, irmãos. Isso acontece com você, acontece comigo, acontece com todos. Nós pensamos em nós, e por nós pensarmos em nós, talvez você entristece outro, entristece aquele, isso. Agora imagina as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não têm comunhão com o Senhor. Então é muito importante. Por que eu estou lendo esse texto primeiro? Para você entender que pelo fato de às vezes vir algum sentimento no teu coração, não é porque você é a pior criatura da terra, é porque a sociedade que nós vivemos, ela nos leva a ser assim. Amém? Porém, a Bíblia diz que a sociedade nos leva assim, mas se nós estivermos em Deus, nós venceremos tudo isso. Amém? Foi por isso que o apóstolo Paulo disse, lá em Efésios 6:10,
Ele disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Porque ele diz: porque a tua luta, ela não é com carne, a tua luta não é com sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra Satanás. Então, o que Deus, usando o apóstolo Paulo, ele disse: para você conseguir viver nessa sociedade e você conseguir manter uma comunhão com Deus, você tem que estar impermeabilizado, você tem que estar protegido, você tem que estar revestido com a armadura dele, para que essas coisas não te entristeçam, para que as situações não te levem à angústia, não te levem ao desespero, não te levem à frustração. Amém? Você entende o que Deus faz em nossas vidas? Ele protege a nossa mente contra esses dardos inflamados, contra essas setas malignas lançadas por Satanás. Amém, igreja? Então é muito importante entendermos isso. Aí, a Bíblia Sagrada, ela tem um papel muito forte em nossas vidas, porque a Bíblia Sagrada, ela nos desnuda. Ela tira nossas vestes e ela mostra a nossa realidade. Então ela aponta nossas dificuldades, ela aponta os nossos defeitos, nossas deformações, para que Deus possa tratar e corrigir. Amém? Então, se você, nós queremos ser felizes, nós conseguimos ser felizes sim, a partir do momento que permitimos Deus agir. Abra a tua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Para você entender o que a palavra de Deus faz. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Para você perceber o poder que há na palavra de Deus para nos transformar, para nos libertar e para nos mostrar o grande amor de Deus para com as nossas vidas. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Encontraram? Amém? Diz aqui: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Significa que ela é viva e ela tem resultados, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Ela vai no profundo do teu coração, ela vai naquele lugar onde ninguém tem acesso, mas Deus tem, e a palavra de Deus te desnuda, mostrando você. E diz aqui: juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós lemos um trecho da tua palavra, que tu possa me usar como instrumento nas tuas mãos, que eu não fale de mim, que eu não fale filosofia, mas que eu fale tudo e somente a revelação do teu Espírito Santo. Então eis-me aqui, meu Pai, me use da maneira que tu queres, em o nome do teu Filho Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados, inicialmente, esse texto no qual o apóstolo Paulo enviou para a igreja, ali enviou para Timóteo, ele deixou bem claro da sociedade que vivemos. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muito esfriaria. A Bíblia diz que com o aumento da iniquidade, muitos apostatariam da fé, muitos abateriam. Então, eu não estou falando isso para desanimá-lo,
Mas vivemos dias difíceis. Vivemos dias onde a ganância é muito grande, onde o egoísmo é muito grande, onde a maldade é muito grande, onde a arrogância das pessoas é muito grande. Então vivemos dias difíceis. E isso traz transtorno, sim, para o emocional. Traz transtorno, sim, em relacionamentos. Mas ao mesmo tempo que eu comentei sobre essa dificuldade, a palavra do Senhor diz, a Bíblia diz, que a palavra de Deus, ela vai lá no profundo da alma, ela penetra na divisão da alma com o Espírito. Deus, Ele nos desnuda, Deus, Ele mostra para nós o que está no nosso coração, no nosso pensamento. Então a palavra de Deus, e o objetivo dessa palavra aqui nesta noite, não é condenar você, meu irmão e minha irmã, e sim mostrar para você onde você quer que Deus te trate, amém? Então é muito importante, não estou aqui para condenar o meu irmão, condenar minha irmã, não estou aqui para ser o dono da verdade e falar o que eu acho, o que eu penso, mas sim o que a palavra de Deus nos ensina para nós analisarmos e buscarmos a presença de Deus, amém? Então é muito importante porque o que acontece, irmãos, conforme até nós lemos aqui, o que leva uma pessoa a ter doenças emocionais? O que leva uma pessoa à depressão, à angústia, à insatisfação, à vontade de morrer, ao desânimo? O que leva uma pessoa a querer desistir? O que leva a tudo isso, irmãos? É o que? São algumas sequelas provocadas pela nossa sociedade. São algumas sequelas provocadas por uma família, talvez, que foi desestruturada. A pessoa viveu num meio familiar onde a referência dela não foi as melhores, onde a referência dela não foi o amor, onde a referência dela não foi a harmonia. Então isso começa a trazer no coração daquela pessoa algumas deformações. Por exemplo, de repente viveu em uma família onde havia violência, onde de repente a própria religiosidade. Então são tantas situações que levam a pessoa a ter uma deformação emocional ou até uma inabilidade com as emoções. Às vezes a pessoa não consegue encarar algumas emoções, não consegue encarar algumas coisas, tem algumas dificuldades, então começa a dar alguns conflitos. Então isso começa a dar conflito ruim, um conflito interno. E isso começa a desencadear em ódio, em tristeza, começa a desencadear onde pessoas acabam se fechando dentro de si, onde caem numa depressão, onde pessoas vivem síndrome de pânico, vivem fobia, por causa de traumas do passado, por causa de complexos. Então são tantas coisas, meu irmão, minha irmã, do dia a dia que levam um homem, uma mulher a não conseguir viver uma plenitude de felicidade. E o pior de tudo isso é que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele descobriu tudo isso. E Satanás, ele tem trabalhado mais nesta área. O Satanás, ele quer desestabilizar o emocional das pessoas, porque ele conseguindo desestabilizar o emocional do homem e da mulher, ele consegue afastar o homem e a mulher de Deus, amém? Porque quando ele começa a desestabilizar o emocional, a pessoa começa a ficar perdida, sem direção. É por isso que muitas pessoas acabam recorrendo, não estou dizendo que nós devemos respeitar a medicina, mas recorrendo aos terapeutas, e muitas vezes o terapeuta, você fala tudo para ele, mas depois ele devolve tudo para você e você leva o problema para casa novamente. Então muitas vezes a pessoa acaba recorrendo a antidepressivos, acaba recorrendo em outras coisas, por exemplo, carnaval. Nós não podemos condenar as pessoas que estavam pulando carnaval, porque de repente aquelas pessoas estavam pulando carnaval, não é porque aquelas pessoas, de repente, é porque aquelas pessoas tinham uma carência tão grande que ela queria ali extravasar, mas só que procurou prazer no lugar errado. A pessoa começou a procurar prazer carnal, e como foi dito aqui hoje, não adianta você buscar o prazer carnal, não adianta você buscar o prazer no dinheiro, não adianta buscar o prazer na ostentação, não adianta buscar o prazer nas coisas terrenas, sendo que o único que nos dá a plena felicidade é o Senhor nosso Deus, amém? Então glória
de água viva que venha jorrar do teu interior para que você viva em paz, amém? Foi como Jesus diagnosticou aquela mulher samaritana. A mulher samaritana que teve um encontro com o Senhor Jesus, ela buscou a alegria dela nas coisas terrenas. Ela estava focada na água que matava a sede dela. Ela teve 5 ou 6 casamentos. Então ela estava focada, pensando que as coisas terrenas resolveriam o problema dela. E Jesus tentando mostrar para aquela mulher que não adiantava ela tomar água, que ela ia tomar água agora, ia sentir sede logo depois. Não adiantava ela ter o primeiro, o segundo, o terceiro marido, e que ela não seria feliz nem com certo. Por quê? Porque o problema estava na alma dela, o problema estava na emoção dela. Então ele disse: a única maneira, mulher, para você ser feliz é ter um encontro com Deus. A única maneira para você ser feliz é abrir o teu coração ao Senhor e deixar Ele no controle da tua vida, permitir que Ele venha jorrar de você uma fonte de água viva. E aquela mulher teve entendimento, e ela percebeu que quem nos traz a plena paz, a plena felicidade é o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele faz você enxergar as coisas de uma maneira diferente. O Espírito Santo de Deus, Ele faz você enxergar em uma outra visão. E os sentimentos faz você enxergar aquilo que te machuca, aquilo que te faz mal. Então você percebe o porquê nós precisamos de Deus. Você entende por que a palavra de Deus, ela nos mostra como conseguimos resolver. Então, meu irmão, minha irmã, nós conseguimos resolver qualquer deficiência emocional através da oração e através da palavra de Deus. Eu, na condição de pastor, eu posso falar isso com conhecimento de causa. Eu já vi muitas pessoas que estavam totalmente depressivas, e no momento que essas pessoas tiveram um encontro com Deus total, uma entrega total, essas pessoas tiveram mudanças. Quando você faz uma consulta com o Senhor, o resultado é na hora. É na hora. Sabe o que os problemas emocionais nos causam? Os problemas emocionais é igual problema de canal de dente. Alguém aqui já sofreu com dor de dente de canal? Horrível, né? Primeira coisa que vem na mente, é terrível. Por quê? O que acontece? Vamos imaginar o nosso coração com o dente, amém? Dentro, quando a gente está com problema de canal, o dente, o nervo, ele morre, ele fica necrosado. Então você fica dentro do dente, algo necrosado, algo morto, que começa a lhe fazer mal, ao ponto que vai bombeando, e quando você tem aquela dor de dente, o que acontece? É como se você sentisse o coração pulsar, não é isso? Aquela dor é terrível, aquela dor vai doendo e você começa, cada vez que o coração vai batendo, você sente aquela dor, é uma dor insuportável. Por quê? Porque algo que está morto dentro do dente, que é o nervo, começa a fazer mal. Um coração cheio de mágoa, de angústia, de tristeza, de traumas, de complexo, de confusões, é a mesma coisa. Ele também fica com algo morto, porque Jesus é vida, amém? E aí no coração começa a ficar aquele negócio também, pulsando, aquele sentimento, aquela sensação. Você começa a sentir aquela inquietação, aquela aflição, aquela agonia, aquilo que faz mal, irmãos, aquilo que chega a hora que a pessoa explode. É por isso que muitas vezes tem hora que a pessoa explode, ela de repente, ela fala o que não quer. Por quê? Porque ela explode. E aí, quando você vai no dentista, está com dor de dente, no primeiro momento que ele abrir o canal, a dor já alivia, não é assim? Você pode ficar 3 dias com aquela dor, e quando você faz um tratamento com o Senhor, é a mesma coisa. Quando você abre o teu coração para Deus e conta para Ele o que está lhe inquietando, a paz vem na hora. Isso é bíblico, está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. A palavra do Senhor diz: não fiqueis ansiosos com coisa alguma. Ele disse: não fiqueis ansiosos. Ansiedade
é aquele sentimento de medo, é criar fantasias, é criar um monte de coisa que te faz mal, é você ver coisas que não existem, aquilo que te prejudica, aquilo que te faz mal. Ele diz: não fiqueis ansiosos com coisa alguma, antes falai a Deus as tuas necessidades, através da oração, através da súplica e ação de graça. Então você está entendendo qual é o segredo, meu irmão, minha irmã? É você chegar para Deus e falar: Senhor, eu estou com raiva, Senhor, eu estou triste com essa situação, Senhor, eu não estou aguentando mais isso. É falar para Deus, é abrir o teu coração para Deus, é não ficar acumulando problema no teu coração, não é acumular mágoas, acumular angústia, não é acumular sentimentos no coração, e sim falar com Deus, abrir o teu coração para Deus e dizer: Senhor, é isso, aquilo, abrir o coração para Ele, porque a Bíblia diz que quando você assim faz através da oração, suplicação de graça, aí Ele diz: aí a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Alívio imediato, inexplicável. É você falar, é você abrir o teu coração, é você dizer: Senhor, está difícil. De repente a pessoa que está do seu lado, ou aquela outra pessoa que faz mal, fala para Deus: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, ali o meu marido é chato, Senhor, muda o coração dele, muda meu filho, muda minha filha, muda meu pai, muda meu neto. Apresentar a Deus, eu tenho certeza que Deus vai te dar uma estratégia. Então é isso que Deus ensina dentro da palavra. Está com algum problema emocional, não fique chutando cachorro na rua, e sim, fale com Deus, abra o teu coração para Ele, expressa a Ele as dificuldades, porque, meu irmão, minha irmã, eu sei que não é fácil. Você tem sangue correndo nas tuas veias, eu tenho sangue correndo nas minhas veias, então eu sei que é difícil no dia a dia. Por isso que, humanamente falando, nós não conseguimos ir em lugar nenhum. Mas se nós pedimos a ajuda de Deus, Ele vai nos ajudar. Sabe por que eu estou comentando isso? Porque se nós não pedirmos o socorro de Deus, nós iremos cair nas ciladas do diabo. É exatamente isso que Satanás quer, que você tenha mágoa no teu coração. É exatamente isso que Satanás quer, que você se sinta uma pessoa injustiçada, que você se sinta em ingratidão das pessoas que estão ao seu lado, que você se sinta inferiorizada, que você se sinta inferiorizado. O inimigo vai trabalhar nesse sentido na tua vida, sabe por quê? Porque ele quer tirar a tua comunhão com Deus, porque ele tirando a tua comunhão com Deus, você não vai ser feliz. Olha só, irmãos, os problemas que acontecem quando estamos enfermos na alma. Eu estou dizendo, a Bíblia diz, quando estou com enfermidade na alma, algumas coisas ficam retidas. Você tem fé? Você crê que através da tua fé você alcança maravilhas? Amém. Você crê que a palavra do Senhor é muito clara, diz que aquele que tem uma fé do tamanho de uma mostarda pedirá esse monte, sai daqui e vai colar. Não é isso que a Bíblia diz? Só que tem um detalhe importante. Já dizia uma pessoa conhecida minha: texto fora de contexto gera pretexto. Nós temos que ler todo o versículo para entender melhor, amém? Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. Para você perceber, meu irmão, minha irmã, ou melhor, Marcos capítulo 11, versículo 23. Marcos capítulo 11, versículo 23. Marcos 11, 23. Encontraram? Olha que a Bíblia diz o mistério. Eu vou ler o 22, vai, já que você está aí. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te
e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, ainda será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Que bom, né, irmãos? O que a Bíblia diz? Que se você pedir algo em oração, crendo, você vai. Só que tem um detalhe aqui entre linhas. Entre linhas não, está muito nítido, eu vou ler. Então é legal, eu vou crer, eu vou orar, só que tem um detalhe. Então o Senhor disse que tudo que eu pedir em oração, eu vou receber. Amém? Só que Ele dá uma condição para essa oração. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Que agora ficou. Estava tão bom, né, irmãos? Você ora com fé e recebe, mas está dizendo que quando você estiver fazendo essa oração com fé, você tem que liberar perdão. E aí, como é que fica? É a palavra. Você percebe? Irmãos, presta atenção. Eu não estou querendo acusar, mas eu estou mostrando para a igreja onde é que o inimigo trabalha. Onde é que o inimigo muitas vezes quer impedir a tua bênção. Onde o inimigo quer impedir que você viva feliz. Ele cria situações, mexe no teu emocional, você se irrita, você fica com raiva, e depois não tem nem moral para orar. Você nem consegue orar às vezes. Você consegue orar quando está com raiva? Você percebe como? Então você percebe como o inimigo trabalha? E aí muitas vezes você deixa de pedir o que você queria, o que você precisava. Então por isso que nós temos que estar atento o que Paulo disse. Fortaleça no Senhor, fortaleça no poder dele, se revista com a armadura dele, porque a tua luta não é com carne, a tua luta é com Satanás. Então nós temos que aprender a discernir que muitas situações é o inimigo que está por trás disso, igreja. Você pode perceber que a pessoa que está mais triste muitas vezes é a pessoa que você gosta, é a pessoa que você convive. Você fica magoado, angustiado com alguém que te fechou no trânsito, você fica só irado, mas passa 2 minutos e esquece, não é isso? Normalmente quem te magoa, quem te leva a ficar mal é aquela pessoa que você teve mais contato, aquela pessoa que você confiou. Então você percebe onde o inimigo trabalha? Então você percebe como é sério que eu estou falando? E então muitas vezes o inimigo também ele cega a nossa mente e não deixa nós olharmos o nosso erro. O inimigo ele começa a trabalhar em nós, nos tornando pessoas egoístas, irmãos. É terrível isso daí. Abre a tua Bíblia lá no livro de Mateus capítulo 7. Ou melhor, não, Mateus 7 não. Vamos ler primeiro em Mateus 18. Abre Mateus 18. Eu já ministrei, é uma palavra conhecida. Mateus capítulo 18. Só para você entender o que o inimigo muitas vezes ele faz conosco. Ele impede a gente ver o outro lado. A gente só vê o nosso lado, irmãos. É natural seu e natural meu. A gente só vê o nosso lado. É só nós que estamos certos. E às vezes nós tentamos. Essa aqui é uma parábola que Jesus disse. Pedro primeiro chegou para Jesus e disse: Jesus, se alguém me fizer o mal, quantas vezes tem que perdoar? 7? Jesus disse: não, meu amigo, 70 vezes 7. Aí Pedro falou: misericórdia. E aí Jesus contou uma parábola. E nessa parábola ele falou de um rei que fez um acerto, que um homem devia para ele 10.000 talentos. E aí o rei disse: você vai preso, você vai se dar mal, porque ele paga, não paga. Aí ele foi lá no rei, pediu misericórdia, pediu compaixão. Aí o rei teve misericórdia dele e o libertou. Quando ele está na rua, ele encontra um rapaz que lhe deve 10 denários, que é algo insignificante. E o rapaz pediu misericórdia, ele não deu misericórdia. Conclusão: ele não olhou do lado dele, que ele foi perdoado. Ele só olhou o que o outro fez com ele. É natural isso em nós, irmãos. Nós só olhamos o que as pessoas fazem conosco, não olhamos o que nós fazemos.
E aí nós caímos num outro problema, que foi o que aconteceu com este homem. Este homem, quando não quis liberar perdão, olha o que ele causou um problema sério. Veja aqui no versículo 31, Mateus 18, 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignado-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Amém? E aí o que eu faço? Eu rasgo essa parte da Bíblia? Percebe como é sério, irmãos? Agora você percebe onde o inimigo quer levar o homem e a mulher a cilada? Você pensa, porque isso faz parte da nossa natureza. Da natureza minha, pastor Hélio, natureza provavelmente talvez sua, eu não sei, eu não posso afirmar de você. Então, do egoísmo muitas vezes. Então muitas vezes nós só olhamos o nosso lado, não olhamos aquilo que pedimos a Deus. E aí quando nós só olhamos para o nosso lado, agimos com egoísmo, muitas vezes nós estamos infringindo algo que Deus leva mais a sério, que é a comunhão entre irmãos. Então você percebe quantas armadilhas que o inimigo vai colocando? E muitas vezes, quando nós olhamos mais o outro lado, como eu disse, a gente não consegue ver. Existe um texto bíblico que também fala exatamente sobre isso também. Você percebe como a Bíblia, ela nos desnuda, ela nos mostra, às vezes, nós, irmãos. Veja lá em Mateus capítulo 7, versículo 3. Mateus capítulo 7, versículo 3. Ou melhor, Mateus 7 é a partir do 1. Para você perceber como a Bíblia, às vezes, ela nos mostra as nossas atitudes. E aí nós temos que fazer, nós temos que buscar mudança da parte de Deus, para que nós possamos viver em paz. Mateus capítulo 7, versículo 1, diz: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Amém, irmãos? Então a pessoa fala: meu Deus, ninguém me compreende, tudo peraí, veja a medida que você está fazendo também. Então é isso que tem que analisar. Se você se sente injustiçado em tudo, analisa como você também está agindo. Analise o pastor Éder também, como é que ele está agindo. Então cada um de nós tem que analisar como tem sido as nossas ações, porque a Bíblia Sagrada, ela diz isso: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Terrível, né? Isso me faz lembrar a história de um homem. Este homem morava num prédio que tinha 2 torres, e esse homem chegava para a esposa dele todo dia e falava: amor, eu vou falar com aquela vizinha lá. Ele: olha o lençol dela, amarelo. Ah, amor, aquela mulher não sabe lavar roupa não, ela não lava roupa igual você não. Você lava direitinho, minha esposa, você lava direitinho. Agora aquela mulher, ela não sabe lavar roupa, tá tudo amarela. E todo dia ele levantava e falava: essa mulher não tem jeito. Eu vou dar de presente para ela um sabão em pó. Vou dar um sabão em pó para ver se ela consegue lavar aquele lençol, e aquele lençol fica branco. Passou-se uma semana, o marido chega para a esposa e falou: mulher, eu acho que aquela mulher aprendeu. Eu acho que a nossa vizinha aprendeu a lavar roupa. Alguém, eu acho que orientou ela, porque olha o lençol dela, está branquinho. Aí a esposa disse: não é que o lençol dela está branquinho, é que hoje eu lavei a nossa vidraça que estava suja. Conclusão:
Não era o lençol que estava sujo, era a vidraça dele que estava suja, e ele enxergava de outra maneira. É exatamente essa palavra. Então você percebe como a gente só enxerga o outro lado e não enxergamos o nosso? E a Bíblia diz isso, diz que da mesma maneira que nós vamos medir, nós também seremos medidos. Então muitas vezes as nossas atitudes, elas dão legalidade para Satanás agir contra nós, irmãos. Então é muito sério. Por isso que nós temos que sempre viver Filipenses 4:6. Não ficar ansiosos, abrir o teu coração para o Senhor e contar tudo para Ele. O salmista fez isso uma vez, até para encerrar, talvez eu leia. Veja o Salmo 116. Olha o que o salmista fez. Quando ele estava angustiado, quando ele estava assim mal, irado. Essa é a oração que nós temos que fazer, irmãos. Se eu for ler aqui, irmãos, são tantas situações. Antes de ler essa oração, eu vou fazer um comentário, tá bom? Porque eu vou repetir, eu separei um monte de versículo, mas não dá tempo. Vou te mostrar o que agir com teus próprios sentimentos leva. Sabe a quê? Nada. Amém? É o caso de Ana. Está lá em 1 Samuel. Primeiro, Ana era mulher de Eucana. Ana era estéril. Eucana, por sua vez, tinha Penina, que era concubina, que tinha 5 filhos. E a Bíblia diz que Ana, por não ter filho, ela já era triste. Ela já tinha aquele sentimento de culpa. Por quê? Porque a mulher que não tinha filho naquela época era considerada amaldiçoada. Então ela já deixava aquele sentimento invadir o coração dela. Ela já tinha um pé atrás, ela tinha aquela síndrome de inferioridade. Então ela já se sentia mal. Aí Penina, por sua vez, também provocava ela. Aí a Bíblia diz que todos os anos eles iam lá em Siló adorar o Senhor. Quando ia adorar o Senhor, Penina provocava a Ana. E aí o que acontecia? Ana ficava revoltada, não comia, não bebia e ficava de bico. Ficava mal, irmãos, terrivelmente mal. E todos os anos era assim. Todos os anos era assim. E ano após ano a mulher se fechava, ficava mal. Nada, por quê? Olha só, ela ia no melhor lugar. Eu já fui uma vez nesse lugar de Siló. E ela não conseguia ser feliz. Por quê? Porque ela estava doente emocionalmente. Então ela ia num lugar maravilhoso. Ela tinha um marido maravilhoso. Eucana amava muito a Ana. Mas ela não conseguia ver o amor de Eucana. Ela não conseguia enxergar. Porque a pessoa quando está assim não consegue enxergar as coisas boas. Até o momento que Eucana chegou para ela e falou: mas Ana, não sou melhor do que 10 filhos e tal. Aí o que aconteceu? Ana tomou uma posição. Ela disse: a partir de agora eu não vou mais agir com meus sentimentos. A partir de agora eu vou orar a Deus. Sabe o que ela fez? Nada mais do que praticar Filipenses 4:6. Lê depois lá em 1 Samuel. Ela disse para Deus toda a angústia dela. Ela disse para Deus toda a amargura dela. Até o ponto que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Ela contou tudo para Deus. Aí o que aconteceu? Na hora sentiu paz. E ela comeu, bebeu, se alegrou e foi mãe de vários filhos. Amém? Percebe que a atitude dela estava retendo a bênção? Porque ela se fechava. Ao invés de orar, ela reclamava. Ao invés de reclamar, ela reclamava, ela murmurava. Mas quando ela falou com Deus. E aqui o salmista nos mostra como resolver emoções. Presta atenção mais uma vez, irmãos. Você, eu, todos nós estamos sujeitos a esses sentimentos. Amém? Todos nós. Então não adianta você dizer: você é super, eu sou super-homem, você é super-homem, Mulher Maravilha. Todos nós vivemos situações diariamente. Então eu tenho que lembrar que nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. E olha o que o salmista fez. Salmo 116, ele diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amém? Foi o que a pastora Rosana falou no louvor. Só Ele te entende. Ninguém, não dá até para pensar que o teu marido, o teu filho, tua mãe, tu melhor amigo vai te entender. Só Deus te entende. Só Ele
conhece você pelo teu nome, Ele diz que você é dele. Então Davi, o salmista estava dizendo exatamente isso. Ele disse aqui, ó, amo o Senhor, porque Ele me ouve, a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Você vê, ele tem paciência. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Agora veja aqui. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Olha só, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, Ele que dá paz. Pois o Senhor tem sido generoso para comigo, pois livraste da morte a minha alma. Olha só, das lágrimas, os meus olhos da queda, os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse estivesse sob modo aflito, ele disse, na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Amém? Percebe a oração dele? A oração dele foi exatamente isso. Ele disse, eu estou chorando, eu estou amargurado, eu estou mal, eu estou triste, eu estou para baixo, eu estou com a autoestima lá embaixo, mas eu clamo a ti, Senhor, porque só o Senhor me entende, só o Senhor me ouve, só o Senhor me dá sossego, só o Senhor me dá paz. Amém? Então esse é o segredo de uma vida vitoriosa, meu irmão, minha irmã. É você falar com Deus todas as tuas necessidades, e pode ter certeza que Ele vai te dar estratégia. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clame a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Então cada vez que você clamar a Deus, apresentar uma situação para Ele, Ele vai te dar estratégia para você vencer. Amém? Então, irmão e irmã, não vamos deixar o inimigo nos vencer. Amém? Então que nós vamos continuar orando. Nós vamos orar para a vida sentimental, nós vamos orar para a vida financeira, vamos orar cada semana. Mas procure apresentar a Deus as tuas angústias, e Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar sabedoria, e você vai viver em paz. Você crê nisso? Amém. Nós vamos falar com Deus agora. Eu quero que ouçamos uma canção. E durante essa canção, meu irmão, minha irmã, presta atenção, é muito importante. Nós temos tempo, eu não vou acabar o culto fora do horário, mas eu gostaria que você usasse esse momento com muita preciosidade. Abra o teu coração agora, durante essa canção, e fale para Deus, mas fala mesmo. Aquilo que te perturba, aquilo que te deixa angustiado, aquilo que te deixa triste, fala para Ele, conta para o Senhor tudo, porque Ele te ouve, tá? E Ele não vai te parar no meio do caminho. Eu tenho um problema, a pessoa está conversando comigo, mas eu bloqueio, eu não consigo deixar a pessoa completar, sabe? Eu tenho me controlado nisso, tá? Mas a pessoa começa a falar, Ele não, Ele vai te ouvir até o final. Ele vai te ouvir até o final. E ainda vai te responder, Ele vai te ouvir. Então, fecha os teus olhos. Leve o teu pensamento ao trono da graça e fale com Deus.
onde pedimos, papai, um coração semelhante ao teu. A tua palavra, Senhor, nos diz que tu sonda o nosso coração e até mesmo prova o nosso rim. O rim serve para purificar o sangue. E eu tenho certeza que o Senhor, ao sondar o nosso coração e perceber coisas que entristecem a Ti, coisas que entristecem a nós mesmos, coisas que impedem a plenitude da Tua palavra, da felicidade, meu Deus, que nesta noite seja mudado. Em minhas mãos eu tenho os pedidos de oração. A tua serva Márcia tem com ela um caderno, onde nós oramos não somente em favor de nossas vidas, mas nós oramos em favor da vida de nossos familiares. Mas antes, papai, nós queremos viver a tua palavra, porque a tua palavra diz no livro de Romanos que não devemos conformar com este mundo, não devemos viver no mesmo formato deste mundo. E sabemos que o formato deste mundo é confusão, é contenda, é brigas. Mas a palavra diz que devemos renovar a nossa mente, buscar a renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Este é o nosso propósito aqui nesta noite como igreja, Senhor, é viver e experimentar o melhor que o Senhor tem para nós. Papai, muitas vezes este homem, esta mulher está triste, até mesmo com razão, tem vivido situações que entristecem, tem vivido situações, meu Pai, que os levaram à ira. Mas eles, como eu, como nós, ouvimos a tua palavra e não podemos permitir que o inimigo tome legalidade de sentimentos. E é por isso, Pai, que o teu filho, a tua filha, aqui nesta noite,
luta deles não é com carne, não é com sangue, mas sim com Satanás. Eles reconhecem que Satanás tem colocado situações entre familiares, entre amigos, para que haja contenda, para que haja dissensão, porque é o que o inimigo quer, Senhor, separar. O inimigo quer separar este homem, esta mulher de ti. O inimigo quer impedir que o teu filho e a tua filha ore a ti, que ele busque promessas de ti. Mas aqui nesta noite, pelo poder e pela autoridade que há no sangue do teu filho Jesus, eu quero repreender todo o mal que está alojado neste coração, todo o mal, meu Pai, toda a sujeira que o inimigo tem colocado, o trauma, Senhor. O trauma impede essa pessoa de ser feliz, de ser ousada. Toda vez que essa pessoa vai um desafio novo, ela lembra de algo que aconteceu no passado e bloqueia, e não consegue ser feliz, não consegue ir adiante. Eu repreendo agora todo o mal, todo esse trauma, mas eu ordeno que saia este complexo. O inimigo tem colocado esse complexo de inferioridade. Essa pessoa se sente a menor de todas. Essa pessoa se sente rejeitada. Onde essa pessoa vai, meu Pai, ela vê as outras superiores a ela e se sente mal, se sente ali num lugar, meu Pai, rejeitado, deslocado. O inimigo tem colocado essa pessoa, meu Pai, ficar dentro de um casulo, preso. Mas aqui nesta noite eu quero repreender todo esse espírito maligno que coloca complexo nesta mulher, neste homem, e em nome de Jesus eu mando ordem que todo este mal saia, em nome do teu filho Jesus. Meu Deus, tira todo o sentimento de perda. O sentimento de perda, meu Pai, ele traz revolta, ele traz angústia, ele traz, meu Pai, desânimo. Todo sentimento de perda, todo medo, toda angústia, toda mágoa, toda tristeza, toda ira, todo ódio. Meu Deus, ainda que este homem sofreu, ainda que esta mulher sofreu, eles reconhecem aqui nesta noite que não vale a pena levar essa questão à frente, e que hoje, meu Pai, deposita no teu altar tudo aquilo que não serve. Então, em nome do teu filho Jesus Cristo, toda a legalidade que o inimigo tinha contra este homem, toda a legalidade que o inimigo tinha contra esta mulher, eu repreendo, eu mando, eu ordeno que todo este mal saia desta vida. Todo demônio, meu Pai, que leva essa pessoa à angústia, que leva essa pessoa à tristeza, que todo demônio que leva essa pessoa a se afastar de ti, meu Pai, não ter desejo de ter comunhão contigo, eu repreendo agora, em nome do teu filho Jesus Cristo. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo, ele que habita no coração desta mulher e deste homem, e é por isso que eles estão aqui na tua presença orando agora, porque eles honram a ti, respeitam a ti. Então, meu Pai, que o Senhor possa liberar virtude, liberar poder, Espírito Santo de Deus que paira neste lugar. Libera virtude, libera poder sobre a vida deste homem e desta mulher. Cure as feridas, Pai. Leve este homem e esta mulher à paz. Meu Deus, que todos saiam daqui hoje em paz, que todos saiam daqui hoje com a certeza da vitória. Todo esse peso no coração, toda essa angústia, toda essa tristeza, todo esse aperto, toda essa vontade de chorar, eu repreendo, eu mando e ordeno que todo este mal saia. Toda a enfermidade psicossomática causada por doenças da alma, são problemas, meu Pai, de dores, os problemas mais diversos, até mesmo o próprio câncer. Meu Pai, são tantas enfermidades. Meu Pai, se tiver alguém enfermo aqui nesta noite, se tiver algum familiar que está sendo enfermo, talvez familiares que estão no vício, talvez familiares que estão vivendo problemas emocionais e estão buscando refúgio na droga, no cigarro, na bebida, familiares que estão ali, meu Pai, buscando prazeres, meu Pai, nas coisas terrenas e não conseguem saciar-se. Então, nesta noite eu repreendo todo esse laço de inimigo e profetizo que haja libertação, transformação e que haja salvação nesta casa. Ali naquele caderno que tem nome de pessoas, meu Pai, que são carentes da tua glória, que são carentes da tua misericórdia. Pai querido,
Abra a porta onde não há porta. Talvez, meu Deus, as coisas estão travadas na vida deste homem e desta mulher. Ele não consegue prosperar, não consegue prosperar. Meu Deus, tira todo esse sentimento contrário que impede a bênção deste homem e desta mulher. Que essa pessoa deixa para trás o que ficou e ela vai em direção a Cristo, que é o alvo, porque o Senhor é que dá a bênção, meu Pai. A tua palavra diz que é o Senhor que dá poder para o homem adquirir riqueza. Então a bênção vem de ti. Então que cada um conscientize disso, meu Pai. E tu libere nesta noite, porque este homem, esta mulher liberou perdão. Ele não vai impedir, meu Pai, deixar o inimigo impedir as tuas maravilhas. Então nesta noite eu apresento a tua igreja. Eu declaro a tua igreja abençoada. Eu declaro a tua igreja próspera. Onde este homem e esta mulher colocar as mãos, haja prosperidade. Que eles possam ver, meu Pai, que vale a pena estar em comunhão contigo. Que eles possam perceber que vale a pena abrir o coração a ti, porque é o Senhor que traz paz. Então nesta noite eu uno a minha fé com a tua igreja. Juntos apresentamos estes pedidos, este caderno, e declaramos que contra a tua igreja as portas do inferno não prevalecerão. Então eu profetizo a tua igreja abençoada aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. A igreja pode aplaudir o Senhor. Olha só.